A família Moto G7 chegou com um público-alvo para cada modelo, mas sem grandes diferenças em hardware. O que nos deixa a questão: existe alguma vantagem do modelo mais barato até o mais caro? Vale a pena fazer um investimento extra? É o que nós vamos responder nos próximos minutos. E já começamos com a tela dividida para você acompanhar os testes de abertura de aplicativo de todos eles simultaneamente. Enquanto isso, vamos repassar a diferença de hardware existente nesses 4 modelos. 3 deles possuem a mesma plataforma, que é pouca coisa inferior à utilizada no Moto G7 Plus. O ganho é basicamente no processamento gráfico, e veremos se existe mesmo diferença logo mais na análise dos jogos. Nesse teste de abertura de aplicativos, quem faz mais diferença é a quantidade de memória RAM. O G7 Play tem 2 GB, enquanto o G7 Power já tem 3 e os outros 2 possuem 4 GB. E o tempo de abertura não é muito diferente do mais rápido dos 4, o Moto G7 Plus, para o segundo menos veloz, o G7 Power. São apenas 13 segundos de distância. E o Moto G7 é pouca coisa mais ágil que o modelo com mais bateria. Apenas o G7 Play precisou de mais de 2 minutos para fazer o teste completo, por ter menos memória RAM. O tempo total do G7 Plus o deixa na primeira posição quando o comparamos com outros aparelhos utilizando a mesma plataforma, já testados aqui no Tudo Celular. Já o Moto G7 Play perde para modelos como o Zenfone 5 Selfie e o Multilaser MS80, que possuem o Snapdragon 430 de entrada, inferior ao 632 aqui presente. Ao contrário do que poderíamos esperar, não vimos grande diferença no desempenho em jogos desses 4 aparelhos. Todos conseguiram rodar a maior parte dos títulos que testamos, são 7 no total, na taxa máxima de quadros. Modern Combat 5 apresenta um pouco de diferença gráfica por conta da resolução HD no G7 Play e Power, mas a fluidez foi a mesma em todos, chegando a 60 quadros por segundo, ou ficando perto disso. Aliás, falando em diferença gráfica, teve um jogo com fluidez inferior em 2 dos Moto G7. Injustice 2 rodou em 31 FPS tanto no G7 quanto no G7 Plus. Curiosamente, os outros 2, mais fracos teoricamente, tiveram fluidez maior. Mas isso aconteceu justamente por conta da diferença na resolução. PUBG Mobile também rodou sempre em 25 FPS, mas você consegue forçar uma fluidez um pouco melhor com nitidez superior no G7 Plus. Repassando o tipo de público que cada dispositivo busca, temos um modelo mais compacto e barato que é o Moto G7 Play, que apesar de ter menos memória RAM, não fica tão atrás dos outros 3 em desempenho. Porém, se você busca câmera boa, a gente não recomenda esse aparelho aqui. O Moto G7 Power entrega muita bateria, inclusive sendo o aparelho com maior tempo de duração no Tudo Celular, até o momento. A câmera é um pouco melhor que a do G7 Play, e esse modelo só fica atrás do Moto G7 na capacidade de armazenamento, mas já existe um modelo com os mesmos 64 GB no modelo intermediário, neste modelo do G7 Power. O Moto G7 é basicamente o Moto G7 Plus mais barato, tem desempenho em câmera um pouco inferior e bateria igual, além da mesma aparência. Por fim, o G7 Plus é um pouco mais potente, mas nada que a maior parte dos usuários vai sentir. O diferencial fica na câmera um pouco melhor que os outros 3, e no carregamento em menos de 1 hora. O teste de abertura de aplicativos mostra que quando falamos em multitarefas, a diferença de 3 dos 4 modelos da família Moto G7 não deve ser sentida pela maior parte dos usuários no dia a dia. Em jogos não há nenhuma grande diferença, e quem busca esses modelos não vai mesmo esperar o desempenho perfeito com gráficos no máximo, então não é uma questão a se levar em conta para escolher o seu Moto G7. Por fim, cada um vai escolher seu modelo pelo que cabe no bolso ou pelo diferencial prometido. Se vale a pena gastar mais pelos benefícios do G7 Plus, fica por sua conta escolher. No geral, o G7 Power nos parece o modelo mais atraente do quarteto. Independente do modelo que você escolher, vai estar bem servido daquilo que busca um smartphone. Se ainda tiver dúvidas, você pode usar o campo de comentários aqui embaixo para esclarecer. E não esquece de assinar o canal do Tudo Celular no YouTube e deixar sua curtida aqui nesse vídeo para nos ajudar. Eu sou o Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.